gente! Olá! Hoje a gente está com uma versão diferente do Diversão na Cozinha. A gente passou um mês visitando convidados, experimentando o prato deles e agora a gente está começando o novo ano recebendo uma visita. Hoje vai ser muito especial. A gente está aguardando a visita do nosso pároco, nosso amigo Padre Rogério. Ele já mandou mensagem, já mandou vídeo, está chegando. Tá a caminho? A gente está aguardando. Em vez de a gente chamar a Diversão na Cozinha, hoje é um café com o padre. A gente está querendo repetir isso uma vez por mês ou a cada 2 meses. 2 meses, né? Vai depender da conversa com ele. Para a gente conversar diversos temas da nossa igreja. Tomara que dê tudo certo e que vocês gostem. Bom dia. Estou aqui, ó, cheguei já na casa de Paulo e Romário. E olha o que eu estou fazendo, já estou assaltando o pé de Abil. Que alegria poder estar diante dessa mesa preparada com tanto carinho. E melhor ainda poder partilhar desta mesa junto com você que está nos acompanhando, que já acompanha esse trabalho de Paulo e Romário há praticamente 2 anos, quase 3 anos, né? Nessa missão de chegar até você através de um trabalho fantástico, que é nos ensinando a fazer coisas simples, gostosas, que qualquer um pode fazer, apesar de estarmos diante de um chefe, mas esse chefe tem o cuidado de fazer receitas que nos ajudam também a fazer em nossas casas, né? Porque se ele fosse fazer as receitas mesmo que ele conhece, nós não teríamos condições. O máximo que a gente tinha que fazer era pedir para a Paula, pelo amor de Deus, me manda um pedacinho. De vez em quando eu ganho uns pedacinhos, viu? Quando eu não ganho inteiro. Inclusive aquele amendoim e o coco. Que maravilha, o coquinho muito bom. Busquem essa receita, vocês vão gostar, muito bom mesmo. Tá ouvindo, Cida? O amendoim cri-cri da Silva. Mas diante de uma mesa dessa não temos como não iniciarmos este momento fazendo uma oração, né? Podendo adentrar a casa de todos que estão nos acompanhando. Não sei se você vai estar vendo esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite, mas independente do horário, né, que esta prece, que essa oração chegue até você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que venha sobre nós, sobre vocês que prepararam com tanto carinho, né, este momento, com esse café da manhã maravilhoso. Gente, num espaço fantástico. Eu acho que a gente tem que virar agora ponto turístico da paróquia Santo Antônio de Portão, aqui na casa de Romário e Paula. Sabe, tudo muito bem cuidado, cada lugar, cada planta tem uma história, né? Os poucos minutos que aqui eu cheguei já escutei muitas histórias através de cada uma delas, né? Aqui plantadas com muito amor e cuidado, realmente, com muito respeito a essa natureza nossa, esse grande Éden que cada dia mais tem sido desrespeitado, né? Desvalorizado no nosso país. Então que as bênçãos de nosso Deus venham sobre todos aqueles que levam a evangelização das mais diversas formas, né? Vocês que com tanto carinho nos acompanham, e lembrando que os convidados agora foram desafiados para ver quem tem mais visualização, né? Estamos aí no Páreo Cota, Cida, depois vem Fernando e Neia, que está estourando aí. Neia mandou para todos os parentes do interior, mandou para todos os vizinhos. Neia realmente está fazendo uma campanha gigantesca de visualização, né? Então colaborem comigo aí também, gente. Avisou que vai dar muqueca para todo mundo. Vai dar muqueca para quem visualizar, você ganhar, pronto. Agora você quebrou, né? Porque como é que eu vou fazer uma muqueca? Agora, se ela tivesse feito aquele feijão também, a proposta do feijão é bom, viu? Pronto. Feijão de Neia é muito bom. Tá anotado, hein, né? Mas que as bênçãos de nosso Deus venham sobre todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que venha sobre nós
a bênção e a misericórdia de nosso Deus, deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, nós aqui eu posso dizer atacar, né? E vocês vão apenas olhar, né? Aquilo que foi preparado. Deixa eu só ajeitar aqui. Agora eu estou fazendo uma coisa que é desleal com os outros, né? Porque todos os outros cozinharam. Eu fiz uma proposta diferente. Eu falei assim, gente, vocês cozinham e eu como no que vocês fizeram. Pronto, mas não tem problema. Deixa eu Mas tirar aí só a a gente faz proteção. diferente, a gente aproveita para conversar sobre algum tema da igreja. Exato. Gente, vocês não têm ideia, é tudo muito chique, tudo Olha isso, arrumadinho. todo cuidado. Olha assim, olha essa rendinha aqui em cima do Gente, suco. sabe o que é isso? É para evitar inseto, mosca, abelha, formiga, tudo que cai das árvores aqui para não cair. É, mas tem um chiquerê de Paula também. Maravilhoso, Licença, eu muito vou pegar bom. o resto das coisas. Vocês nem perceberam, mas olha, comi tudo. Aí, o iogurte de Paula. Maravilhoso. Iogurte de Paula, assim, aprovadíssimo. Receita no Diversão da Cozinha, vai lá que tem. Procurem lá. É iogurte de 2, né? Iogurte 2 em 1. Iogurte 2 em 1. E a gente queria então aproveitar esse momento também do café, né, que é uma coisa mais informal, um bate-papo, também para a gente abrir um espaço para conversar sobre temas da nossa igreja católica. Né? A gente traz algum tema ou alguém manda mensagem para a gente perguntando alguma dúvida, alguma coisa, a gente traz aqui para essa mesa que a gente espera que se repita Por muitas por vezes. muitas vezes. Se A gente atacar ainda pra está ficar na definindo sua se vai ser de mês em mês, de 2 em 2. Aí o nosso pároco vai decidir. E a gente queria hoje começar conversando, acho, não sei, eu posso dizer assim, a nossa cerimônia principal, que é a Santa Missa. Né? Exato. Então a gente queria conversar porque com o longo do tempo a gente cria essa palavra na nossa cabeça, tradição, que é a tradição de família, e a gente vai esquecendo de prestar atenção na missa como um todo, como é que ela funciona. As partes da missa fica só. A gente vai até por obrigação, muitas vezes se diz obrigação. Então a gente queria entender, botar a mesa, aqui a mesa, uma discussãozinha sobre a missa, tentar esclarecer alguma coisa, não é um curso, não é nada, só para a gente É só um conversar, um bate-papo sobre a missa. E aí, para começar, aquela coisa mais óbvia, o que é a missa? Primeiramente, nós temos que pensar a missa, como você mesmo traz, né, como a maior oração, né, da comunidade cristã católica, mas pensar que a missa é a festa que Deus prepara para nós. Acho que quando a gente compreende isso, traz um outro significado para a gente, né? Você ir para uma festa que o próprio Deus lhe preparou. A nossa participação na missa é uma participação importante, né? É necessário essa presença da comunidade, mas a missa ela acontece independente da presença do povo. Né? O sacerdote pode celebrar uma missa sem a comunidade presente. Essa festa é na intenção deste povo. Mas quando a gente, inclusive antes do Concílio Vaticano II, né, e assim nós vamos entender quando nós entramos numa igreja como a de São Francisco, lá no Pelourinho, você vai ver vários altares laterais. Então você tinha vários padres celebrando ao mesmo tempo, né, a Eucaristia, porque era a obrigação que cada um tinha de celebrar a missa diária. Com o tempo você vai tendo uma mudança pastoral, onde esses padres começam a celebrar agora nas comunidades, né? Porque a igreja ela toma um outro rumo. Por exemplo, nós falamos muito, né, que em Salvador nós temos 365 igrejas, e uma forma literária de dizer que nós temos tantas igrejas que temos uma igreja para cada ano, né? Mas é muito mais do que isso. Né? Hoje, as igrejas não é simplesmente construir uma igreja por devoção. Você constrói uma igreja para uma proposta pastoral, para que aquela igreja sirva uma comunidade, sirva um grupo, né, que ali está desejando viver a missão em Cristo, por Cristo e com Cristo.
E, então hoje, só na nossa arquidiocese, nós temos 111 paróquias. Se temos 111 paróquias, vamos dizer que tem uma média, algumas paróquias com 10 comunidades, no nosso caso 7, tem paróquias com 30 comunidades, né? Então, quando você soma isso, nós temos praticamente mais de 1000 igrejas. As 111 paróquias se desdobram em mais de 1000 igrejas, mais de 1000 templos que hoje estão localizados na cidade de Lauro de Freitas, na cidade de Salvador e na ilha de Taparica, que é a nossa região da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Então, essa porção, né, que nós temos da igreja, da nossa arquidiocese, que foi a primeira do Brasil, né, e durante um bom tempo a única. Nós nascemos da diocese de Funchal, que pertencia a Lisboa, e em um certo momento da história de Funchal ela se tornou independente, e nessa independência de Funchal, na Ilha da Madeira, nasce a arquidiocese, se desvincula de Funchal. Hoje Funchal volta de novo a pertencer, né, a todo esse... No tempo, né, da história, volta a pertencer a Lisboa, mas nisso o Brasil já tinha criado, né, a sua primeira diocese, que foi a Diocese de Salvador, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia. E desde o início do nosso querido Brasil, nós iniciamos com a graça da Eucaristia. Nós nascemos num país com uma base no catolicismo, né? Na Eucaristia, na Santa Missa. Lógico que a missa celebrada naquele período é completamente diferente da missa que nós celebramos hoje. Mesmo que o sentido é o mesmo, é a festa que Deus prepara para nós, mas essa festa agora, ela não é mais feita em latim, né? Você teve toda uma mudança com o Concílio Vaticano II, e com isso a missa ela se tornou muito mais próxima do povo. O padre, no caso, ficava de costas. O padre ficava de costas para o povo, né? Tudo em latim, as pessoas tudo em latim. não entendiam, a maioria não entendia nem o que estava sendo minha dito. avó dizia assim, quando ela não compreendia alguma coisa, ela dizia, para mim isso é missa. Né? Porque a pessoa tinha um vínculo com o sagrado, sabia que ali era algo sagrado, né? E que era importante para a sua fé, mas não tinha compreensão. E tinha, no caso, criou-se um costume que as pessoas não entendiam o latim, de durante a missa ir rezando o texto, né? E costume esse, quando você vai em algumas comunidades tradicionais, né, como Santa Maria da Purificação, Santa Maria de Pitanga, dioceses, né, como Rio de Janeiro e São Paulo, se você chega durante uma missa, você vai ver muitas senhoras ainda rezando o texto durante a missa. Quando eu era criança, eu assisti véu, né? muitas missas na igreja de São Francisco. As senhoras sentadas com o textinho na mão durante a missa toda. A gente só ouvia aquele barulhinho. Exato. Não, mas hoje tanto é que a gente, durante muito tempo, se dizia, vou assistir à missa. Né? E a mudança dessa terminologia de assistir para participar, ela é fundamental para o povo católico. Você agora não assiste, não é um espetáculo que você vai assistir. Você agora participa da liturgia. Agora, como fazer com que o povo compreenda e participe desta grande festa que Deus preparou para nós? Esse é o grande desafio para nós que estamos à frente da comunidade. Eu como padre, vocês como líderes da comunidade, né, que chegam através desse trabalho na casa das pessoas, né, que as pessoas compreendam que é exatamente isso que Paula fez hoje, né, junto com o Romário. Prepararam um café, tiveram cuidado de pensar o que ia colocar sobre essa mesa, né, aonde ia colocar, como ia ser apresentado esta mesa, que estava muito belamente apresentada, e essa beleza que a liturgia tem que ter. Né, esse cuidado que exatamente vocês tiveram aqui, né, com cada detalhe. Né, e na celebração eucarística a gente tem que ter esse cuidado, né, com cada detalhe. O canto apropriado, o tempo
né, litúrgico, que nós temos um ciclo litúrgico, a gente pode falar em um outro momento sobre esse ciclo litúrgico. Temos que preparar as alfaias, né, o corporal sanguíneo, tudo limpo, organizado, os cálices limpos, né, a igreja limpa, decorada de acordo com cada tempo, né? E quando a gente fala decorar, não necessariamente você tem que ir para uma floricultura e comprar flores caras, né? Rafael muitas vezes decora com flores do jardim do pessoal da comunidade. Fica Né? tudo lindíssimo. Vai encontrando, vendo no jardim de cada um o que cada um tem, e quando ele tem alguma ideia, ele já sabe no jardim de quem que ele vai pegar a flor daquele momento, né? Mas uma outra coisa importante que eu acho que nós católicos temos que ter, que a gente não reza só com missa. E eu acho que o mundo católico, principalmente nos últimos tempos, ficou focado somente na oração da Santa Missa. Então você vai na missa dominical, né, se sente bem, participa, mas durante a semana a gente começa a não ter um compromisso com o Espírito, né, com esse espiritual, com o compromisso que nós devemos ter, né, da nossa espiritualidade. Temos aí uma diversidade de formas de viver a espiritualidade, mas nós não podemos esquecer que a nossa espiritualidade ela está focada, né, na espiritualidade cristã, católica, apostólica, romana. Então, se nós temos uma proposta de vida, uma decisão de viver a nossa experiência de fé dentro de uma instituição, que é a Igreja Católica, então estar atentos a esse tipo de espiritualidade, né? Rezar salmos. Nós temos alguns livros na Paulus, nas Paulinas, nas livrarias católicas, que é uma forma de celebrar a cada dia, através dos salmos, né, nas leituras e meditação desses salmos, do Evangelho. Temos a liturgia das horas, que é uma liturgia rezada pelos padres, pelas religiosas, pelos religiosos, mas que todo o povo de Deus pode rezar, pode viver a espiritualidade com a liturgia das horas, né, que você tem ali durante o dia, né, de manhã, no meio da manhã, no meio-dia, às 3 da tarde, né, no final da tarde e à noite com as completas. Então você tem ali momentos para parar, né, daquilo que você está fazendo, são 10 minutinhos de oração, de leitura, de meditação para a sua vida, porque é o que nos fortalece. Porque quando a gente imagina que no passado você não tinha essa quantidade de missas que nós temos hoje, né? As comunidades, não tinham centros, mas as nossas comunidades, né, um pouco mais distantes, tinha gente que tinha comunidades de ter missa uma vez por ano. Eu não vou muito longe, não, porque a gente teve um sítiozinho lá em Valéria. A gente não tinha missa, eu acho que era de mês em mês e olha lá. E o que alimentavam vocês de espiritualidade durante esse período? Aí tinha as orações em família. Oração em família, terça em família, dia de sábado, tinha a ladainha de Nossa Senhora, tinha o ofício de Nossa Senhora, né? Então, acompanhar por rádio. Acompanhar por rádio, né? E hoje em dia tudo isso que acontecia na casa, né, e na comunidade, ela focou hoje, compreendo, nós estamos num tempo de correrias, né, de trabalho, você sai muito cedo, quando chega já tarde, cansados, né? Muitas vezes é difícil numa cidade como a nossa, né, Lauro de Freitas e a própria capital ou cidades circunvizinhas, que nós temos um ritmo bem diferente do interior. Mas nós temos que estar sempre atentos com a nossa espiritualidade. Nós não rezamos só com missa. A missa é a nossa oração maior, né? Poderia dizer assim. É que durante a semana você... É como se a gente pensasse, né? A nossa alimentação. Durante a semana você come ali o arroz, feijão, né? Uma farinha, uma linguiça frita, um bife, uma coisa mais assim. Mas chega no domingo, você prepara uma refeição diferenciada, né? Então, durante a semana você tem uma oração ali um pouco mais rápida, né? Mas ela te alimenta. Ela te alimenta. Você só consegue chegar até o domingo porque você se alimentou com essa comida mais simples, né? Então você chega na Eucaristia
agraciado já pelas orações que você realizou na sua casa, com seus vizinhos, com sua família. Porque se a gente deixar só para domingo, muitas vezes nós vamos ficar, tem uma palavra que eu gosto muito, capenga. Capenga na fé. Né? Porque não é suficiente. Né? E para nós vai ficando um peso, porque é como se a evangelização ela ficasse somente para o sacerdote no altar. Né? E aquele momento da missa não é um momento único para evangelizar, para manter, né, a espiritualidade, para ter um contato maior com as leituras, com a Bíblia, né? Até mesmo porque a cada domingo nós temos uma proposta naquela liturgia e a gente vai seguir um pouco aquele ritual, né, que a gente tem que realizar. Então acho que é muito importante a gente começar a pensar como católicos a necessidade de uma espiritualidade diária e não só dominical. Então, e dentro dessa compreensão dos encontros que nós fazemos com as pessoas, nós vamos compreendendo também o que nós celebramos e como celebramos. Né? Eu sei que hoje nós temos toda uma proposta social onde as pessoas devem vestir o que elas querem, como querem, do jeito que querem, e a gente tem que ter esse respeito, né, nessa individualidade, né? Da forma do cabelo, da forma da roupa, da forma da maquiagem, do corpo. E que eu acho que são avanços fantásticos isso. Né? Acho que durante muitos anos as mulheres esconderam, né, de vergonha social, né, se era muito magra, se era muito gorda, né? E hoje em dia a gente se permite fazer esse caminho, né, de se amar. Né? Acho que isso, você faz um caminho aí de amor próprio. Mas nós temos que ter atenção como nós vamos para a celebração. E aí nós temos que pensar em dois pontos importantes, né? Essa vestimenta interna e a vestimenta externa. Né? Porque não adianta a gente, de repente, se preocupar em ir para uma missa com roupas até o punho, todo coberto, né? Porque tem toda uma preocupação de se apresentar diante de Deus, mas se internamente, né, nós estamos desnudos, né? Porque o pecado faz isso com a gente, né? E a gente pode lembrar do texto de Gênesis, quando Adão e Eva pecam, ou seja, quando a humanidade peca, ela se distancia do rosto de Deus. Quando Deus os chama para conversar, o que eles falam? Estamos nus, né? Eles se descobrem que eles não estavam vestidos, porque o pecado faz com que a gente se esconda, né? A gente precisa se cobrir. A gente não tem mais a liberdade de estar diante do Criador. E então, quando a gente não tem esse cuidado interno, né, de nos confessar, nos preparar, de orar, de nos fortalecer, a tendência é nos distanciar. Né? Aos poucos nós vamos nos distanciando. A gente se distancia da Eucaristia, se distancia depois das obrigações da comunidade, se distancia dos irmãos da comunidade, até que a gente fala assim, olha, não tem mais sentido, né? E não volta mais. Né? E você se distancia totalmente do seu vínculo com o sagrado. Então, ter esse cuidado de se preparar para viver a graça do grande banquete. Nós tivemos aí agora, né, muitas pessoas nesse tempo de confissão que eu e Padre Hugo realizamos na paróquia. No dia 28 de março teremos outro mutirão com os padres da forania, né? Mas toda sexta-feira nós temos confissões lá na Igreja Nossa Senhora do Bom Parto. Quando ligam na secretaria, marcam um horário, né? Eu consigo também atender essas pessoas no horário que cada um tem condições, né? Devido ao trabalho, das mais diversas situações de cada um. Então é uma paróquia que está atenta. E como portão, todas as nossas paróquias, né? Tem sempre um momento de confissão, de atendimento. É diferente de um Bonfim, que qualquer hora que você chega lá tem um padre à disposição, porque tem um movimento. Lógico que você pode chegar em portão agora, não vai encontrar o padre, porque o padre está aqui. É só um padre, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas o padre não está lá, né?
Então, o padre é só um, não tem como estar na paróquia e de repente visitando um doente, estando fazendo bênção, né? E é essa dimensão que as pessoas têm que entender. Mas já tem uma secretaria que está aberta para atender, para acolher, né? Para agendar, né? Então, compreender um pouco, não é uma burocracia da fé, mas é uma organização para que a gente possa chegar em muitos lugares. Eu adoraria, todo dia, 8 horas da manhã, chegar lá na igreja, ficar sentadinho, fazer minhas 8 horas, terminou minhas 8 horas, bato o cartão, né? Vou para casa até amanhã. Mas não, eu sou padre 24 horas, né? Eu não sou um funcionário da igreja. Mas essa disposição, ela tem um limite, porque por mais que a gente queira atender todas as necessidades de uma paróquia, a gente não alcança. A gente não alcança, não consegue. Ainda mais em Portão, que nós temos uma área muito grande. Quando pensamos, né, nessa vestimenta interna, que é importantíssimo, ainda podemos começar a pensar nessa missa que eu vou e que ela começa a partir do momento que eu decido ir na minha casa, né? E é nesse momento que eu tenho que pensar, como eu vou vestido para essa festa? Exatamente como nós pensamos nas outras festas, né? Quando pensamos como vamos para um fórum, né? Porque se você chegar no fórum de bermuda, camiseta, você não entra, né? Lógico que na igreja nós não vamos ficar lá na porta dizendo, né? Você pode entrar ou não pode entrar, porque isso seria algo muito tenso. Mas eu acho que as pessoas deveriam ter esse tipo de cuidado. Quando sair de casa para uma missa, que tipo de roupa que eu vou? Você não está indo para uma praia, você não está indo para uma boate, você não está indo, né? Mas tomar esse cuidado de uma roupa que seja digna. Eu lembro que no passado a gente tinha, né, em toda a casa a roupa de ver Deus, a roupa de missa, né? Uma roupa que é uma roupa comportada, uma roupa, né? Nós não estamos falando de luxo, né? Não confunda uma roupa comportada por uma roupa de luxo, não é isso, né? Nós estamos falando de uma roupa que lhe dê dignidade para estar diante do sagrado. Quando nós visitamos templos no exterior de outras religiões, isso é exigido, as pessoas têm que ir com a roupa adequada para aquele espaço. Então nós estamos ali numa comunidade onde nós temos que ter esse cuidado com o irmão. Então, em respeito ao meu irmão, eu vou com uma roupa que seja adequada para a grande festa que o Senhor me preparou. Nós padres, né, nós temos algumas vestimentas próprias. Aqui que nós chamamos de klezma, né, e que é essa gola, né, gola de padre, e que aqui todo mundo que me encontra sabe que eu sou um religioso. O diácono pode usar essa roupa também, e eu tenho visto alguns pastores utilizando, né? Então, o klezma é o homem do clero, né? Então é esse homem que pertence a essa comunidade religiosa. Mas, então essa é uma roupa típica do clero católico, né? Mas a gente visualiza isso em filme, né? Pastores presbiterianos, pastores de outras religiões também usando a mesma roupa. Temos a batina, que antes do concílio era uma obrigação para todos os padres, né? Os padres andavam de batina. Depois foi tirada essa obrigação, mas os que quiseram continuar com batina, continuaram. E como hoje, eu tenho visto muitos padres jovens padres, utilizando a batina novamente. Isso é a roupa que a gente pode usar no dia a dia. Isso não me impede de repente, pôr uma bermuda, de pôr uma camiseta, no momento que eu vou para a casa dos meus familiares, no momento que eu vou fazer um exercício, no momento que eu vou para a praia, né? E saber essa coisa, eu não vou de batina para a praia. Então, acho que é essa noção básica, né, de saber para onde eu estou indo. E tem as vestimentas da própria liturgia, né? Então, quando o padre chega na sacristia, ele não decide, hoje eu vou usar vermelho, porque hoje eu estou com o espírito de usar vermelho, né? Então nós vamos usar as cores de acordo com o tempo litúrgico, né? Vermelho para festas de mártires, na Quinta-feira Santa, né? Vermelho em Pentecostes, branco em festas de Nossa Senhora, na Páscoa, de alguns santos, verde no tempo comum, roxo no tempo da Quaresma, no tempo do Advento,
né, em celebrações fúnebres. Então são cores que elas são adequadas a cada momento, né? É essa preocupação da beleza da liturgia, né? É uma liturgia que é pensada num todo. Então aquilo que está sobre o altar, aquilo que está ao redor do altar. Então são lógico que não é a cor que faz com que o Cristo se torne, o pão se torne Cristo, né? Não é a cor litúrgica, a casula, a túnica que nos dá essa graça. Mas precisamos, né, ter esse cuidado com a liturgia para que essa grande festa seja plena junto do povo. E no caso, é um exemplo simples da cor, mas que mostra a unidade da igreja, né? Também. Em todos os locais que a gente for, o celebrante vai estar da mesma cor, né? Então nós entramos aqui agora no quinto domingo do tempo comum. Então toda a igreja do mundo inteiro católica celebrou a festa do quinto domingo do tempo comum, a não ser aquelas que estão celebrando a festa dos seus padroeiros, que daí você usa naquele dia, né, a cor do seu padroeiro, né? Mas tirando isso, está todo mundo na mesma sintonia, e não só as cores, mas é a mesma leitura, né, o mesmo evangelho. Você tem uma unidade. Em qualquer lugar do mundo que a gente entra numa igreja católica, a gente entra e a gente pode dizer: aqui é minha família, é a minha casa. Isso é fantástico. E vocês já fizeram essa experiência viajando e vai para uma missa, né? Por mais que você não conheça aquelas pessoas, mas você está em casa, né? Aquela festa é sua também. Mas essa festa que é a Eucaristia, a gente tem que tomar muito cuidado para não viver um rito, mas de uma forma ritualística apenas, né? É mais que aquilo aconteça de forma harmoniosa e que seja e que dê sentido à comunidade, né? Já pensou Paulo aqui nesse café da manhã chegasse com leitão? Né? Não deixa de ser comida. Pois mas não é o horário, mas... mas não é horário. Que sentido teria um leitão aqui, né? Então esse tipo de cuidado que a gente tem que ter na liturgia, né? Então você está numa missa, de repente entra um símbolo num ofertório que não tem nada a ver com a comunidade, uma comunidade como a nossa, e de repente entrar uma bandeja com uvas, uma bandeja com morangos, né? Isso não faz parte da realidade nossa, mas teria sentido se nós entrássemos com objetos da cultura afro, né? Porque faz parte da comunidade quingoma toda uma experiência de comunidade quilombola, né? Então você vai dando sentido para aquela celebração, mas de acordo com o que a comunidade vive. Agora, temos que tomar muito cuidado para não introduzir aquilo que também não é nosso, né? Enquanto cristãos católicos que somos, né? Então, acho que são cuidados importantes. É muito comum também as pessoas estarem preocupadas na liturgia, né? na preparação dessa Santa Missa, do que pode e não pode, né? Então fica, pode isso, pode aquilo, pode aquele outro, né? Melhor do que ficar pensando que pode e não pode, nós temos um missal, e no missal nós chamamos de rubricas, né? E ali tem tudo que pode e não pode, né? Então é mais do que não pode, é fazer uma liturgia sem invenção. A gente não tem que inventar, a festa já está pronta, né? Vocês estão comigo aí já há quase 6 anos, né? Porque a paróquia tem 7, mas vocês estão quase 6. Eu digo sempre, eu celebro missa, e a missa conforme a igreja me pede, né? A não ser com a missa com oração de cura e libertação, que no final da Santa Missa eu faço aquilo que praticamente quase todas as comunidades realizam, um momento com o Santíssimo Sacramento, mas o restante da Eucaristia é uma missa como qualquer outra, né? E eu sei que na liturgia nós temos assim muitas coisas para ser compreendidas, né? E às vezes tem coisas que a gente faz sem nem perceber.
né? Paula lembrava aqui, né, do Pai Nosso, né? O amém que se diz no final do Pai Nosso quando rezamos na Santa Missa. Após terminarmos o Pai Nosso, na missa, isso na missa, nós não falamos amém, porque o amém, no rito, ele está lá na frente. Né? Então, quando a gente termina o Pai Nosso, o padre vem e fala, né, que é vós o poder, a honra e a glória para sempre. Né? Daí a comunidade vai responder, amém. Né? Porque esse amém não está logo após o Pai Nosso. Mas são detalhes que a gente precisa compreender, principalmente nós que estamos à frente da comunidade. Né? É o mínimo que a gente tem que fazer. É aquilo que cada um faz na sua casa. Né? Se eu entro na casa de alguém, eu não sei onde fica nada, mas quem é o dono da casa conhece todas as chaves, conhece onde estão, né, onde está tudo. Qualquer coisa que eu peço aqui, Paulo ou Romário vai dizer, vai em tal lugar, na gaveta tal, vai estar lá. Né? E é assim que a gente devia acontecer com cada um de nós quando a gente entra numa igreja. A gente saber o que é a sacristia, o que tem na sacristia, né, como funciona. Por isso eu quero pedir uma coisa muito importante para você que tem a chave da igreja, para você que cuida das coisas da igreja. Você não é dono. Você não é dono. Não existe um dono. Existe um coordenador, que é diferente. Né? Alguém que cuida para que se responsabilize por aquele espaço. Para limpar, para organizar, mas nós não somos donos. Eu não sou dono da paróquia. Eu, por mim, a paróquia não tinha nem chave. Não tem como. Estaria tudo aberto, mas eu sei que hoje em dia, né, a gente precisa trancar, a gente precisa fechar, mas por mim não teria chave em nada, onde todo mundo pudesse entrar numa sacristia, todo mundo pudesse entrar, né, nos espaços, porque aquilo faz parte da casa de todos, né, é uma casa comum. Né? Mas a gente precisa de algumas ordens, né? Então é muito importante para quem está à frente, né, não tomar posse, mas acolher todo mundo que chega, todo mundo que vem. Vamos acolher, vamos abraçar as pessoas. Né? A comunidade é como um grande hospital, eu tenho dito muito isso. Tem gente que está na UTI, tem gente que já foi para o quarto, tem gente que já teve alta, alguns já se prepararam, agora já estão no hospital cuidando, né, de outros. E às vezes a gente está cuidando, mas de repente a gente percebe que a gente também tem que se internar de novo. Né? É um pouco esse caminho, né? Nós estamos num grande processo, não tem ninguém pronto ali. Né? E a gente tem que ter a paciência, né, com o tempo de cada um. Então vamos transformar essa celebração eucarística numa missão muito maior. No final de cada missa o padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus, né? Demos graças a Deus não é porque a missa acabou. Demos graças a Deus porque agora nós vamos para a nossa missão. Né? A missa continua durante a nossa semana, né? Em todos os trabalhos que nós realizamos. Acho que eu falei muito, né? A gente podia ficar aqui a manhã inteira, gente. Eu falei muito e comi pouco, viu, gente? Pois é, então a gente agora vai comer mais. Né? A gente tinha aqui até um roteiro, assim, mas já... Esquecemos do roteiro, mas é sempre muito bom, então... A gente estudou, a gente leu, a gente pesquisou. Não, alguém ficou nervoso, estava ansioso. Como é que você pode estar calmo assim? Não, a gente vai receber nosso amigo, Eu então estava não aqui tem... só observando que numa dessas leituras alguém falou que a missa eram duas grandes mesas, a mesa da palavra e a mesa eucarística. Aí eu estava vendo a simbologia aqui, nossa, que a gente está aqui na mesa, compartilhando, está aqui conversando sobre a igreja, mas como o Moto falou também, que a missa é um grande diálogo entre o padre e a assembleia. Né? Exato. Então a gente está aqui dialogando diante da mesa com simbologia da nossa própria missa. Né? A gente tá... E tem uma particularidade fantástica nessa do diálogo, que o Brasil é o único que tem uma liberação especial para responder à missa. Na Europa não se responde missa. O padre faz um retão. Né? Então no Brasil que nós temos essa graça de responder missa. E outra coisa, não sei, eu vi ontem, a gente, eu acho que é o único país que tem como é que chama? Oração eucarística. Oração eucarística, que é nossa mesmo. Que é a né? quinta. Foi no Congresso. No Congresso de Manaus. Então a gente ainda... Ainda temos essa graça.
Brasileiro é ousado. Eu acho que a gente mostra essa evangelização do Brasil, né? Essa participação, né? Acho que a Igreja do Brasil compreendeu, né? Que ela tem seu lugar, né? Dentro nessa grande mesa da festa da Eucaristia. E eu acho que quando a gente pensa missa, a gente poderia pensar o seguinte: só que bom se a gente tivesse uma igreja onde tivesse uma grande mesa e todos sentados nela. Né? É isso que acontece, é porque a dinâmica de igreja, né, para que a gente possa ter um templo e ali ter mais pessoas, a gente tem a dinâmica, o altar e os bancos, que assim cabem mais pessoas. Mas se a gente pudesse ter uma única mesa e todos sentados ali, seria fantástico, né? Se a gente pudesse fazer a Eucaristia exatamente por estar. E ter esse cuidado da Eucaristia, porque senão poderia chegar aqui e vocês estarem conduzindo isso, né? De uma forma que deixaria de ser esse rito muito livre, né? Mas já pensou se agora vamos sentar, agora vou servir o suco, agora vou cortar o bolo, agora vamos comer o biscoito, né? Então a missa ela tem um passo a passo, mas ninguém precisa ficar dizendo, né? Agora vamos fazer isso, vamos fazer a primeira leitura, agora vamos fazer a segunda, agora, né? Então acho que o papel do comentarista, né? Graças a Deus foi se retomando, mas antigamente você tinha comentários gigantescos, os comentaristas falavam coisas assim que não terminavam nunca, não tinha nem espaço mais para o padre fazer homilia, porque o comentarista já tinha feito todos os comentários possíveis e imaginários, né? E tudo se falava, né? Na hora do ofertório, na hora da comunhão, né? Então a gente não precisa disso. Né? Aquilo acontece, é um rito que acontece. O padre que escreveu o livro que eu estava lendo sobre a missa, ele fala que esses comentários, essas coisas assim extras, são ruídos. 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 Perfeito. Ruídos na liturgia. Tá na ponta da língua, tá vendo? Tá. O que mais de bom que você viu? Me diga aí. O que mais que você... E aqui serve uma coisa importante, é ler sobre, né? Buscar esse conhecimento. Né? Porque às vezes nós padres corremos o risco de achar que todo mundo já sabe. É muito comum isso, a gente achar que todo mundo já sabe, né? Que aquilo que você sabe já não é mais necessário falar, né? E a gente vai vendo que não, né? Quando você lê um livro desse, quantas coisas novas você descobriu, né? E a ideia é exatamente essa, a gente despertar a atenção para a missa, para as pessoas voltarem a procurar informação, ver que tem muita coisa que a gente perdeu por se fechar só no rito ali e não parar para pensar o que está acontecendo, ver tudo, entender cada momento. A gente vai para um momento engessado, vamos dizer assim. A gente já tem aquilo, vou para a missa, que eu preciso ir para a missa, depois mal a missa terminou, a gente sai correndo porque já terminou minha obrigação. Então criar essa curiosidade para as pessoas voltarem a procurar saber os porquês de cada parte. Então aí a gente criar esse momento aqui para até despertar as pessoas também para depois procurar informação, procurar o próprio padre para perguntar alguma coisa. E vocês porque podem... também as pessoas ficam com medo muita gente fica com medo de chegar no padre e perguntar alguma coisa que o padre vai dizer, por que você não sabe? Exato. É nem o padre sabe tudo, né? E é isso que a gente quer, a proposta da gente é isso. Você que está aí, que tem alguma dúvida, queira saber algo mais, algo específico, deixa aí no seu comentário que a gente passa para o Padre Rogério e com certeza ele vai te responder. E eu acho que uma outra coisa importante dentro do rito da missa, né, é não fazer isso apenas um ritualismo. Ali não é uma leitura de missal. Porque ler o missal qualquer um podia ler, né? Mas é um próprio algo que é próprio do sacerdote, que foi ordenado, preparado para estar ali, para naquele momento ser persona Christi, a pessoa de Cristo, para que a graça aconteça na comunidade com a Eucaristia. Às vezes eu escuto pessoas falando assim, mas o padre lá não é tão trabalhador, não é tão bom, não é isso, não é aquele outro. Né? Uma das coisas que eu primeiro falo, ele celebra a Eucaristia, né? Porque essa é a nossa função primeira. Né? E se a graça da Eucaristia acontece em uma comunidade, louvado seja Deus. A gente já ouviu, o padre falando de cá é bom de obra. Né? Então a gente tem que... qual que é a primeira missão do sacerdote? Né? É viver os sacramentos.
Por isso nós vamos ver, quando surgem os diáconos, né, os apóstolos começaram a se dar conta que eles não tinham mais tempo de pregar o Evangelho. Então, tem coisas que são próprias dos padres, mas tem muitas coisas que os leigos podem realizar na comunidade. Catequese, visita aos enfermos, uma série de coisas que podem acontecer, diante dessa grande missão. Então, não falta coisa para se fazer, não se falta, não vamos brigar por metros quadrados, porque a igreja é muito mais ampla do que só o templo. Estamos convidados aí para fazer realmente uma evangelização fantástica. Agora, você não faz uma evangelização desvinculado de uma comunidade. Então, você vai em nome da igreja, você vai em nome de Cristo, porque você está vinculado àquela comunidade, você recebe a Eucaristia daquela comunidade, você está em comunhão com aquela comunidade, vive essa grande graça. E nós não vamos para a missa por medo do fogo do inferno. Não é só uma obrigação por medo do inferno. Nós vamos para a missa porque nós compreendemos que é o Senhor que preparou o grande banquete. E vamos para receber essa grande graça. Uma coisa que eu lembrei aqui agora é que até hoje as pessoas ainda falam: eu fui para a missa que o diácono celebrou. Os diáconos celebram a missa? E não só isso, às vezes a gente fala assim, fui na missa da irmã tal, fui na missa da irmã fulano ou bertano, ou do seminarista, ou até mesmo de alguns leigos, que são ministros da palavra. Missa, ela é própria do sacerdote, dos bispos, do papa, então aqueles que foram ordenados padres. Todos os outros fazem uma celebração da palavra. Então, na hora que um padre não consegue chegar em uma comunidade, porque a gente tem que lembrar que no dia de domingo não tem só missa, no dia de domingo nós temos batizados, casamentos, celebrações, às vezes uma pessoa comemorando 50 anos de casado, deseja uma celebração, em horário especial, e que também é um detalhe importante, não é missa especial, mas em horário especial, porque a missa é a mesma, em qualquer instância. E às vezes é um velório que acontece, alguém que falece na comunidade, e o padre não consegue chegar em todas as comunidades daquele dia. E então, sendo assim, a gente recorre à grande graça desses irmãos nossos que estão aí para nos ajudar nessa missão. Os diáconos, as freiras, os religiosos, os seminaristas, os leigos, que foram preparados para fazer aquela celebração. Então eles vão, celebram, levam a Eucaristia, que já está consagrada nos sacrários, e assim faz a distribuição dessa Eucaristia, para que aquela comunidade tenha a graça da palavra e da Eucaristia. E então é uma forma que a gente encontra de fazer com que a Eucaristia chegue no domingo a todas as pessoas. Mas então agora, todos que estão aqui nos acompanhando jamais vai dizer isso. Quando um diácono estiver presidindo, não é missa. Quando uma freira, uma religiosa estiver presidindo, não é missa. Quando um leigo, o ministro da palavra estiver presidindo, não é missa. Faz uma celebração. Missa é o padre, o bispo, o papa. O padre faz a consagração. O padre faz a consagração. E aí, a partir daquele momento, ocorre a transubstanciação. Exato. O pão e o vinho que são transformados na graça da nossa fé, no corpo e sangue de Cristo. Por isso, nunca brinquem com qualquer padre que seja, que é uma brincadeira deselegante, dizendo que o padre toma vinho na missa. Eu não tomo vinho na missa. Vinho eu vou tomar se você me convidar um dia na sua casa e comprar um delicioso vinho seco, e na sua casa irei brindar com você. Na missa, nós tomamos o sangue de Cristo. Isso para os que acreditam. Quem não acredita, a gente não tem como provar, porque ali não é prova física, é a prova da fé. Ao final se diz, eis o mistério. Eis o mistério da fé. É o grande mistério da fé. O Cristo grandioso, Salvador, o Messias que se faz presente no pão eucarístico, na simplicidade do pão, na partilha do pão. Os discípulos de Emaús e todos os outros reconheceram o Cristo na partilha do pão. E nós reconhecemos Ele na Eucaristia, que não é uma representação, é
o corpo de Cristo. Né? É o que está escrito lá nos Evangelhos, né? Tomai e comei todos vós, que isto é o meu corpo. E aí depois vem a distribuição da Eucaristia com a Assembleia. E aí quando a gente recebe, no final é sempre bom que a pessoa tenha um momento de silêncio, um momento de ação de graça. Né? Aí uma outra coisa importante também, Romário e Paulo, quando o sacerdote ou o ministro diz, né, corpo de Cristo, a gente não diz obrigado, não. Né? E nem diz eu creio. Eu creio até dá, porque quando a gente fala amém, né, está dizendo eu creio, mas a resposta oficial é amém. Quando falamos amém, a gente está dizendo eu creio, né, eu acredito, né, eu agradeço a Deus por fazer presente em mim, mas não precisa inventar palavra nenhuma. Amém. Né? Eu lembro um dia, um jovem estudante de diaconato, numa das comunidades que eu já participei, que eu já fui padre, ele começou da Eucaristia dizendo o nome das pessoas, né? Romário, eis o corpo de Cristo. Paulo, eis o corpo de Cristo. Eu cheguei no ouvido dele e falei, você sabe o nome de todo mundo da comunidade? Porque se você souber, tudo bem, mas se você não souber, a gente não pode inventar isso, né? Porque... Tem que trazer uma plaquinha. Né? Mas são coisas que a gente vai, assim, na empolgação, né, da grande graça que a gente está vivendo, se tornando ministro, a gente pode criar coisas, né? Pensar em dar o nome, mas não. É o que a gente fala das necessidades das rubricas, né? Já pensou se em 2000 anos de cristianismo, de catolicismo, se cada um inventa uma coisa, hoje a gente estaria celebrando como, será? Se a gente não tivesse esse cuidado com a liturgia, né? Então não é um rigorismo apenas, né? É um cuidado para que aquilo não se transforme, né, em qualquer coisa, né? Mas que mantenha, né, essa regra litúrgica, né, como essa unificação da própria igreja, né? Tem um documento, e vocês podem pedir isso pela internet, que chama Didaquê. A Didaquê é um dos primeiros documentos da igreja, né? E ali tem, quando você estiver lendo a Didaquê, é um livrinho muito pequenininho, é barato de comprar. Você vai falar assim, mas isso é a missa que nós celebramos hoje. A Didaquê já está ali trazendo como celebrar, né? Como é a celebração da Eucaristia, e a gente mantém praticamente até hoje, né, a mesma graça, a mesma proposta, né? Graças a esse cuidado desses 2000 anos, né, de homens e mulheres aí que tiveram com a liturgia. Cigarro. Vocês estão acompanhando aí, né? Cigarro, pássaros dos mais diversos. Já preguei aqui para um calango, ficou aqui me escutando. Santo Antônio pregou para os peixes e eu preguei para os calangos. E eu estou aqui brigando com as moscas. Beija-flor, e eu estou aqui esperando acabar esse momento para poder comer mais abil, Não, tá mas a gente ali. vai dar uma O pé de volta abil é aqui. maravilhoso, viu, gente? Mas daí a gente vai estar dando uma volta, a Paula vai filmar a gente dando uma voltinha, não vai, Paula? Depois você mostra um pouquinho do que nós vivemos ali. Carambola. Chegou o seu amigo, né? Dele, a mamangava. Mamangava. Ah, dele eu não gosto muito não. E a gente tinha, eu falar aqui pra vocês, eu tinha pelo menos 17 pontos pra gente conversar aqui, mas... Eu consegui responder pelo menos um. Não, Meia respondeu dúzia. vários. Meia ó. dúzia. Mas só para mostrar para vocês o valor que é a Santa Missa. Tantas coisas que a gente precisa observar, a gente precisa pesquisar para descobrir também a importância da Santa Missa. Mas eu espero que a gente tenha conseguido lançar um olhar diferente. No momento que a gente está ali na Santa Missa, a gente vê-la de uma forma diferente. E agradecer que o Padre Rogério topou esse momento com a gente. Espero que a gente faça outros, com outros temas, porque foi muito bom a gente... A gente vai fazer, a gente só precisa encontrar um tempinho na agenda. E quem sabe eu consigo responder o restante, né?
Mas seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Retorne todas as vezes que quiser, tá bom? A casa é sua. Já olhei aqui, gente, dá pra gente fazer retiro aqui, encontro com os jovens, dá pra fazer momentos muito bons aqui da Aqui já paróquia. foi mais silencioso. Hoje já chegaram mais pessoas, então a gente já está com ao redor, né, mais populoso. Então não tem tanto silêncio assim. A gente está conseguindo aqui até determinado horário. Mas ainda é sossegado e é muito bom. A gente não abre mão do nosso espaço verde. De jeito nenhum. A gente fugiu do concreto lá de Salvador para vir aqui, para o nosso verde, porque a gente criou uma ilha verde aqui dentro, né? Porque a gente estava tudo batido e a gente reflorestou grande parte. Sim. Lá embaixo mesmo tem uma parte só de que a gente chama de área de preservação particular. Que maravilha. Que a gente não deixa derrubar. Olha, então que a bênção de nosso Deus venha sobre todos vocês que nos acompanharam aí nesse dia, de forma muito especial, sobre a vida de Romário, de Paula e de Graça, que não pôde estar aqui, que está trabalhando, ela que tem aí mãos curativas, né? Ela é médica e está sempre aí na disposição de curar outros, sendo esse canal da graça de Deus. E vocês também sendo essa ponte, né? Através dessa missão belíssima que vocês encontraram, né? De como chegar até as pessoas, como evangelizar, como falar de Deus, né? Através da comida, comer e rezar, né? Apesar que aqui é fazer, comer e rezar, né? Então, muito obrigado pelo carinho de sempre, obrigado por esse café da manhã. Vocês sabem que eu fiquei comendo um pouquinho aqui, mas na hora que desligar esse canal, com certeza eu vou comer mais. Então, que venha sobre todos vós, pela graça da intercessão de Santo Antônio de Portão, de Nossa Senhora do Bom Parto. E aqui nas nossas comunidades, São Felipe, São Tiago, São Francisco de Assis e São José. A bênção de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. até a próxima. Só para mostrar. Mostrando nossa reserva ambiental. Lá embaixo, ó pessoal.